favor, para apresentar o senhor. Ninguém quer inovar? Ninguém tem texto? Ah, é, irmã Madalena. Irmã Madalena, vem para o senhor, vem. Deixa as pessoas aqui. Vem logo ao senhor. Enquanto ela se aproxima, aplauda o nome do Senhor Jesus.
É o baterista, esse irmão está fazendo muito barulho com a bateria dele. Shalom Adonai, queridos. Shalom, pastor. Estão todos bem? Amém. Todos na paz? Amém. É um prazer estar com vocês, amém? Amém. Podemos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Vamos então nos colocar em pé, Almejando. segundo o nosso bom hábito. Eu vou ser muito rápido para os irmãos saírem cedo. Como o vosso líder não está, e então eu não estou de carro, eu não estou a ver quem vai dar bolha. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E Amém. Até aí mesmo o versículo 16, amém? Senhor, nós te agradecemos. Este Deus não me amém. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor não cansa de fazer chegar até os nossos ouvidos. Pai, tu és misericordioso, mesmo nós sendo errantes e falhos, o Senhor ainda nos concede a graça de estar mais uma vez em tua casa. Faça-nos, meu Pai, sentir a tua presença nesta casa, que o pastor passe a mensagem conforme assim o Senhor quer. Que nós colocamos e guardemos a tua mensagem na tábua dos nossos corações e que vivamos conforme a tua palavra diz. Queremos ser jovens que andam debaixo da tua graça e da tua luz. Pai, é tudo que nós te pedimos hoje. Amém. Aplauda o Senhor, tome o teu assento. Deixa eu partilhar com vocês algo muito rapidamente. 30 minutos, creio que é suficiente para partilhar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 12. A história começa no versículo 12. Quando Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra no templo pessoas a vender, cambiadores. Jesus encontra pessoas a venderem pombas e estão aí a fazer um negócio dentro do templo. E estava tudo muito bem. Estava tudo muito bem até Jesus aparecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra no templo. E quando Jesus entra no templo, a Bíblia diz que Jesus entrou no templo do Senhor. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer algumas coisas aqui. No versículo 12, a Bíblia está dizendo que Jesus entrou no templo. Na minha Bíblia diz que Jesus entrou no templo de Deus. Alguém tem essa versão? Jesus entrou no templo de Deus. Jesus entrou no templo de Deus. Nota que a Bíblia está dizendo que ele entra no templo de Deus. E eu vou parar para falar um bocadinho de templo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Jesus entra no templo de Deus. A igreja é construída por homens, aleluia, mas a igreja é de Deus. E nesse texto, o templo é o mesmo templo, é casa de oração. Era a igreja, assim podemos dizer. Era mesmo uma casa como essa, é o templo. E a Bíblia está dizendo que Jesus entrou no templo de Deus. O que quer dizer que aqui onde nós estamos é a casa de Deus. Aqui onde nós estamos é o lugar de Deus. A igreja, amados e queridos, física ainda é de Deus. Não é de homem algum. Embora que os homens são eles que construíram a igreja, mas a igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. E
que dentro da igreja de Deus há coisas que não podem acontecer e há coisas que devem acontecer. Dentro da casa do Senhor não se pode vender. E deixa aqui esclarecer algo aos irmãos que eu fiquei estupefato quando eu aprendi. É que esses que estavam a vender na casa do Senhor, eles não estavam a vender bolinho. Amém? Não estavam a vender bolacha. Porque às vezes nós temos a noção que quando nós lemos esse texto, que Jesus chocou os que vendiam, nós tentamos trazer no nosso dia e pensamos que não se pode vender gelado. E alguns vendem, não se pode vender e tudo isso, mas não era esse conceito. Amém? O que estava a acontecer aqui é que na lei, para as pessoas entrarem no templo, as pessoas precisavam levar uma oferta, uma pomba, precisavam levar uma ovelha por causa dos pecados, expiação de pecados, amém? E então eles levavam isso no templo. Só que os sacerdotes naquela altura, eles fizeram um negócio, eles falaram, não, agora já ninguém vai trazer mais a sua pomba, já ninguém vai trazer a sua ovelha. Nós vamos comprar a pomba, nós vamos comprar a ovelha e vamos meter aí. É como se eu, pastor, falasse, olha, a partir de hoje, ninguém compra a Bíblia fora da igreja. Eu vou começar a vos vender a Bíblia a um preço. E vocês não podem comprar a Bíblia fora da igreja. Quem viu uma Bíblia de fora, que não comprou na mão do pastor, eu vou arranjar maneira de te provar que aquela Bíblia não é boa. E o que estava acontecendo na altura, quando alguém viesse com uma pomba, quando alguém viesse com uma ovelha, os sacerdotes, eles procuravam maneira de dizer que aquela pomba, que aquela ovelha não era digna para ser sacrificada. E então eles começaram a vender ali, de tal maneira que eles compravam as suas mercadorias e só valia aquilo que se comprava aí dentro. E eles foram mais longe, eles pegaram, eles meteram cambiadores, aqueles que ficavam a fazer troca das moedas, porque viam pessoas de vários lugares para poder adorar no templo. E quando eles chegavam, eles já encontravam as pessoas que estavam a trocar, nós aqui vamos chamar de químila, já estavam no templo. Não adianta, você pode vir com euro, pode vir com dólar, pode vir com qualquer dinheiro, já estavam aí para trocar. E quem ganhava sempre eram os sacerdotes, amém? Sempre os sacerdotes lucravam, e eles estavam a lucrar com isso. E quando Jesus entra, ele encontra esse cenário de corrupção dentro da igreja do Senhor. Ele encontra esse cenário de pecado dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes algumas pessoas se levantam e começam a criticar Jesus e falam como é que Jesus expulsa, bate, sendo Jesus bom, só que as pessoas nunca leram. E é o que acontece, amados e queridos, quando nós não lemos a palavra do Senhor. Quando nós não lemos a palavra do Senhor, aquilo que é anormal se torna normal. E aquilo que é normal se torna anormal. Porque eles não tinham lido na palavra do Senhor em Isaías que a casa do Senhor era chamada casa de oração. E eles transformaram a casa do Senhor em covil de ladrões por falta de leitura. E Osés vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a leitura, amados e queridos, ela nos aumenta a inteligência, ela nos aumenta a capacidade de interpretar, nos dá maior conhecimento. E já dizem que quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. E eu questiono, quem lê a Bíblia Sagrada? Se um livro normal te muda, se um livro normal aumenta a tua capacidade, imagina se você ler a Bíblia Sagrada. E então esses homens, amados e queridos, estavam numa discussão com Jesus, porque Jesus entra, eles encontram nesse estado e ele expulsa todos que estavam a expulsar. Eu disse que na casa do Senhor há coisas que não podem acontecer e há coisas que devem acontecer. Uma das coisas que não pode acontecer é o pecado entrar na casa do Senhor. E uma das coisas que deve acontecer são milagres na casa do Senhor. Amém. Quando Jesus entra na casa do Senhor, ele encontra vendedores. E a presença de vendedores anulou a presença de milagres na casa do Senhor. Porque segundo a lei não poderiam entrar no templo os aleijados, não poderiam entrar no templo os coxos, não poderiam entrar no templo pessoas que tinham alguma enfermidade. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus entra naquele templo, no templo de Deus,
e expulsa os cambiadores, expulsa os que estavam a vender. Mais abaixo a Bíblia vai dizer que os cegos e os coxos entraram no templo. O que quer dizer que os que estavam no templo não eram dignos do templo, e os que não estavam no templo é o que eram dignos do templo. E quando Jesus entra no templo, ele transforma as coisas. Os que precisavam de entrar no templo começaram a entrar, e os que não precisavam estar no templo começaram a sair. Templo é lugar de milagre, templo é lugar de cura, templo é lugar de salvação. E quando a Bíblia está falando de templo, e aqui falando de templo físico, está falando da casa do Senhor. E eu preciso agora trazer para os irmãos que dentro do templo havia coisas que impediam que a casa do Senhor se chamasse casa de oração. E deixa eu trazer agora um bocadinho para a nossa vida atual. Existem coisas nas nossas vidas que nos impedem de ser casa de oração. Partindo do princípio que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo é nosso, mas é templo do Espírito Santo. Existem coisas em nós que nos impedem que o nosso templo, ou que o templo do Espírito Santo se torne uma casa de oração. Existem coisas em nós que nós precisamos expulsar, ou então nós precisamos chamar Jesus e dizer: Senhor, tudo aquilo que me impede de ser uma casa de oração, expulsa. Só que nessa de chamar Jesus para expulsar aquilo que te impede de ser uma casa de oração, deixa de dizer que você vai ter dor. Porque quando Jesus está a expulsar os que vendiam, Jesus está a acabar com o negócio, aquilo que estava a trazer lucro. E existem coisas nas nossas vidas que nos trazem lucro, mas impedem a presença de Deus. Existem coisas nas nossas vidas que nos trazem benefício aparente, mas impedem a presença de Deus. Existem coisas nas nossas vidas que nos trazem uma alegria aparente, mas impedem a presença de Deus. E essas coisas, amados e queridos, nós nos apegamos a ela com duas mãos e nós temos dificuldade de largar. Porque na hora em que nós falarmos que vamos largar estas coisas, nós sabemos que vai doer. Vamos sentir dor, vamos perder, mas ainda assim nós precisamos ter coragem para chamar Jesus dentro da nossa vida e dizer: Senhor, tudo aquilo que me impede de ser uma casa de oração, venha remover. Tudo aquilo que me impede de ser um homem e uma mulher de oração, venha tirar. E a Bíblia está dizendo que Jesus expulsa. E quando Jesus expulsa, entram esses coxos, entram os paralíticos, Jesus cura. E no versículo 21 a Bíblia está dizendo que os fariseus, os escribas, os doutores da lei questionaram Jesus dizendo: não ouves o que estas crianças estão a fazer? E Jesus disse a eles: nunca lestes o que está escrito? Eles estão a se escandalizar por causa de algo que Jesus está a fazer. E Jesus está a se escandalizar por causa de algo que eles estão a fazer. Nós vamos ver que a leitura, quem lê se escandaliza, e quem não lê também se escandaliza. Quem lê se escandaliza quando entra na casa do Senhor e vê a fazerem coisas que não está escrito na palavra do Senhor. Amém. E quem não lê também se escandaliza quando entra na casa do Senhor e vê a fazerem coisas que está escrito na palavra do Senhor. Um dos exemplos: muitos se escandalizam quando entram numa igreja pentecostal e ouvem as pessoas a falar em línguas. Quem nunca se escandalizou aqui por causa disso? Muitos se escandalizam. E muitos também se escandalizam quando ouvem alguém a dizer que o Espírito Santo é uma força ativa. Porque o que está a ler sabe que o Espírito Santo não é uma força ativa. Mas o real problema, afinal de contas, não é só ler, é como você lê. O problema não é só a falta de leitura ou o que você lê, mas é como você lê.
E a Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 8, que Filipe foi até o eunuco e lhe questionou: entendes tu o que lês? E eu poderia perguntar nessa juventude: vocês entendem o que leem? Porque nós não precisamos apenas ler, nós precisamos entender o que estamos a ler. E eu tenho descoberto, amados e queridos, que o maior problema não é a leitura. O maior problema é como se lê. E quem não lê, ele automaticamente se torna repetidor de palavras que ele ouve. Tem pessoas que só falam: está escrito na Bíblia Sagrada. E você lhe pergunta: onde é que está escrito? Na Bíblia, sim, mas a Bíblia tem 66 livros. Aonde que está escrito? Uns até usam algumas palavras que não estão na Bíblia, falam: a Bíblia diz. Porque ele ouviu alguém a dizer que a Bíblia diz, mas ele nunca parou para ler. E então, muitos dos problemas que nós estamos a enfrentar no dia de hoje é por falta da leitura da palavra do Senhor. Se nós lêssemos, nós evitaríamos muitos males dentro da casa do Senhor. Se nós lêssemos, nós não seríamos enganados, não seríamos levados por qualquer tipo de falsa doutrina. Se nós lêssemos, amados e queridos, a Bíblia Sagrada, porque às vezes você ouve notícias que você mete a mão na cabeça e você fala: meu Deus, como é que isso é possível? Como é que alguém ainda acredita que se pegar sal e lançar no teto, o feiticeiro vai fugir? Onde é que ele leu isso? Onde é que está escrito isso? Como é que alguns ainda acreditam que se meteu uma corda no pé, nenhum mal vai lhe chegar? Onde é que ele leu isso? Mas isso acontece pela falta da leitura da palavra do Senhor. E esses homens se escandalizaram por causa daquilo que estava escrito. E Jesus também se escandalizou por causa daquilo que não estava escrito. Então compreendo, amados e queridos, que tem coisas que estão acontecendo no nosso meio porque nós não estamos a ler. E tem coisas que nós poderíamos evitar se nós lêssemos. E se nós entendêssemos o que nós estamos a ler. Quando você não está entendendo alguma coisa, procure alguém para te explicar. Seja humilde para sentar para aprender. Porque eu nunca estou a dizer: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Minha pergunta é: quem vai te explicar a Bíblia Sagrada? Com quem você anda a aprender o que você anda a ler? E isso é um grande problema, porque quem lê mal, entende mal. Quem entende mal, explica mal. E quem explica mal, ensina mal. Amém. Por isso é que nós estamos a ver pessoas repetidores de erros. Porque estão a aprender com alguém que leu mal, entendeu mal e está a explicar mal. Mas onde que você entendeu que existe um outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo? Está escrito aonde? Quando você sentar com alguém da católica e lhe perguntar sobre a oração que fazem em Maria como intermediadora, vão te explicar. Isso já existe desde a fundação da igreja. Vão te falar, quando Jesus instituiu a igreja é a primeira igreja católica através de Pedro. Mas está escrito aonde? Ele pergunta: onde é que você leu? Não leu. Ouviu alguém a lhe falar, o pai dela ouviu, a mãe ouviu, passou no filho, o filho ouviu, passou na filha, e foi passando de geração a geração, mas ninguém sentou para ler e entender. Realmente isso é assim? Não tenha medo de ler. Quando você é uma pessoa que lê, você se torna uma pessoa que questiona. E quando você questiona, você se torna uma pessoa que aprende. Não apenas procure sentar na cadeira,
e ouvir o que estão a te ensinar, vai também ler. Quem trouxe Bíblia? Ande com sua Bíblia, para ver se aquilo que o pastor está a ler é mesmo assim conforme está escrito. Não é pecado você questionar, não é pecado você ler, não é pecado você parar para entender a Bíblia Sagrada. O pecado é você não fazer isso. E Jesus também lhe questiona em Lucas 10, ele diz: o que está escrito na lei, como você entende? Como é que você entende o que está escrito na lei? Como é que nós temos entendido a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. A parte do Antigo Testamento é atual para nós. A do Novo Testamento é atual para nós. Não é mal você desejar fazer um curso de teologia, faça mesmo. Não é mal você participar na EBD, na Escola Bíblica Dominical. É para bebê de 5 anos, 6 anos. Tem Escola Bíblica Dominical para adulto. Não é mal você começar a vir no culto de quinta-feira, porque eu sei que o pastor ensina muito no culto de quinta-feira, culto de ensino da palavra. Venha sentar para aprender. Alguns vão te dizer que não, a letra mata e o espírito vivifica. Estão a te mentir. A letra abre o teu conhecimento e o espírito traz a revelação da palavra que está no teu conhecimento. Então venha sentar, amados e queridos, senta e comece a ler a Bíblia Sagrada. Nem que você lê pelo menos 2 capítulos por dia, mas lê a Bíblia Sagrada. Porque eu compreendi que o que fez os profetas do Antigo Testamento permanecerem firmes na palavra do Senhor, e muitos dos homens, foi a palavra do Senhor. Foi a Bíblia Sagrada. Porque eles sempre se basearam no que estava escrito. E se eles não lessem? E se eles não lessem aquilo que Deus escreveu? O que aconteceria? E se nós não lemos a Bíblia Sagrada, amados e queridos, nós vamos ser a pior geração de cristão que já houve. O mundo está como está porque poucos leem a palavra do Senhor. Porque se nós lêssemos a Bíblia Sagrada, nós compreenderíamos que nós estamos nos últimos tempos. Amém? Se nós lêssemos a Bíblia Sagrada, nós compreenderíamos que nós estamos a viver os sinais dos últimos tempos. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Não muito tempo. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Se nós lêssemos a Bíblia Sagrada, nós andaríamos com temor e tremor. Porque nós estamos a viver os últimos tempos. E se você ler a Bíblia Sagrada, você vai compreender. Não apenas Mateus capítulo 27, lê Apocalipse. Quando a Bíblia fala dos cavalos, você vai entender quantos cavalos e em que cavalo nós estamos. Lê a Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia Sagrada, amados e queridos, tem enfermidade que você passa, que se você lesse a Bíblia Sagrada, você não teria nenhum problema. Porque a Bíblia Sagrada vai te dizer que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se você lesse a Bíblia Sagrada, você não permitiria que nada te acusasse, porque a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem de acordo com a carne. Se você lesse a Bíblia Sagrada, você não andaria como pecador, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Mas agora, por que você se acusa? Porque você não lê a Bíblia Sagrada. Porque você não conhece a palavra de Deus. Por que você permite que o diabo te acusa? Sabiam, amados e queridos, que o pecado tem duração de 24 horas? Alguém sabia disso? O pecado tem duração de 24 horas. Não, pastor.
Porque a misericórdia do Senhor se renova dia. Após dia. Após dia. Amém. Basta cada dia. O seu mão. Então o pecado de ontem você traz nesse dia de hoje por quê? Yeah. Choque. Aleluia. Mas isso você não sabe porque você não está lendo. Ou você leu, você não entendeu o que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Yeah. E às vezes eu fico admirado com o crente que está pedindo perdão em 2019. Ei. Teu pecado de adolescente, você já pecou há muito tempo de criança, mesmo assim continua sempre a trazer em memória, Senhor, me perdoa. Mas me perdoa mais de quê? Basta perdão. Porque está escrito na palavra do Senhor que Ele perdoou os nossos pecados. Amém. Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados. Naquela cruz do Calvário, o Senhor perdoou. Não há pecado mais que o Senhor tem que o Senhor não tem para perdoar. Diz o homem de Deus. Ele diz assim: já não tem como Deus não nos perdoar. Por quê? Porque Ele já o fez. Yeah. Amém. Já o fez. Amém. E a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou, morreu por nós, antes de nós aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Yeah. Amém. Entenda, Deus não te perdoou quando você entrou na igreja. Come on. Jesus não morreu por nós na cruz do Calvário quando Ele entrou na igreja, quando nós Amém. entramos na igreja. Jesus morreu quando nós nem sequer sabíamos que havíamos de desistir. Amém. Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. Obrigado. Ele já nos perdoou. Antes de nós entrarmos nessa igreja, Ele já nos perdoou. Mas ainda assim, nós continuamos a viver como se fôssemos pecadores. Por quê? E se nós lêssemos a palavra do Senhor? E se nós compreendêssemos o que está escrito na palavra do Senhor? O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais de lugares Celestiais. em Cristo. Jesus. E se Amém. nós lêssemos a palavra do Senhor? O reino de Deus está entre nós, amém? Amém. O reino de Deus está Entre nós. entre nós. E nós precisamos a cada dia compreender que nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E por você ser o templo do Espírito Santo, você é destinado a ser uma casa de oração. Amém. Quantas horas você ora por dia? Você é uma casa de oração. E nós dizemos que a igreja precisa estar aberta 24 sobre 24 horas. Você precisa estar aberto à oração 24 sobre 24 horas. Porque você é a verdadeira igreja do Senhor. E se nós lêssemos, ninguém entraria em depressão. Come on. Sabe o que é depressão? Yes. É porque você não leu o que a Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas ansiedades sejam apresentadas a Deus corações e súplica. Por que você vive ansioso? E se nós lêssemos a Bíblia Sagrada, queridos, se nós lêssemos a Bíblia Sagrada, nós evitaríamos gastar muito dinheiro com os médicos, principalmente com os médicos. Eu não gosto dessa cena. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou a sua palavra e o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. E quem é a palavra? Jesus. No princípio era o Velho. e o verbo estava. Com Deus. Jesus é a palavra que nos foi enviada. E Ele levou sobre nós a nossa Enfermidade. enfermidades. Bendiz a minha alma Ao e Senhor. tudo que há em mim. Louve ao Senhor. É Ele quem? E se nós lêssemos a Bíblia Sagrada? É Ele quem perdoa e sara as nossas. Feridas. Não sei se vocês estão a entender o que eu estou a vos falar nessa Amém, palavra. pastor. Amém. Não apenas ler, entendes tu o que lês?
Deixa eu trazer algo rápido para vocês. Ele enviou. Amém? Amém. O verbo está Oh Deus. no passado, não? Amém. Ele fez quê? O Enviou. verbo está. E ele nos. O verbo está. Ele nos curou. Aleluia. Amém. Ele nos. Curou. Ele sara todas as nossas. Ele levou sobre si as nossas. Enfermidade. Há alguma enfermidade que o Senhor não levou sobre si? Não. Então por que você não pega na Bíblia Sagrada e se apropria do que está escrito lá? Sede santos como o santo é o vosso. Ele nos chamou para sermos Santo. santos. Você crê que você é santo? Amém. Você crê que você é santo? Você crê que você é santo? Você crê que você é santo? Amém. Então anda como santo. Vive como santo. Pensa como santo. Fala como santo. Você crê que o Senhor te curou? Essa é a parte mais difícil, nem poucos creem. Mas você crê que o Senhor te curou? Amém. Você crê que Ele levou sobre si as tuas enfermidades? Amém. Tudo é possível para aquele? Que crê. Tudo é possível para aquele? Tudo é possível para aquele? Que crê. Há alguma coisa difícil para Deus? Não. Nada é impossível para Deus. Nada é difícil para Deus. Então, povo eleito, juventude da CCS, leiam. Quando você ler a Bíblia Sagrada e pegar o que está escrito e colocar na nossa vida, vocês serão a juventude mais feliz da face da terra. Os que confiam no Senhor são Como montes de Sião. o monte de Sião não se, Abalha. mas permanece. Para sempre. Glória a Deus. E creio que você está se abalar com a subida do combustível. Amor. Tá show. Não está valendo, né? Ei. Essa palavra não está entrando no coração, né? Né? Não está entrando. Mas os que confiam no Senhor são como um monte de. Sião. Não se. Abalha. Mas você está se abalar com a negativa que você teve. Ei. Nessa parte não entra a palavra, né? Recebe, irmão. Né? Recebe. Mas a palavra precisa fazer efeito na nossa vida todos os dias, em todos os momentos, em todas as estações. Nós só morremos por nossa causa. Acreditam nisso? Nós só morremos por nossa causa. Porque você não vive o sábado por causa do domingo, principalmente as mulheres, né? O cabelo não está preparado no sábado às 15. Das 15 até 22 já não vive mais, porque domingo tem que tratar do cabelo. Aquelas todas as horas, das 15 às 17, não fez nada, só uma pinça no cabelo que não está preparado. Basta cada dia o seu mal. Alguém pode confiar no Senhor e acreditar que se hoje não tem, amanhã o Senhor vai prover? Amém. Mas não é só amém. É na hora da verdade. É na hora que você não tem. E você acreditar. Não vos preocupeis. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Não vos preocupeis com o que haveis de comer. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir. Mas isso que está escrito nós temos aplicado. Vamos só aplicar. Amor. Querido, nós temos a solução de todos os problemas da terra. Está a pegar algo difícil, né? Nós temos a solução de todos os problemas da terra. Vocês não falar só amém, vocês não estão acreditando no que eu estava falar. Mas nós temos a solução de todos os problemas da terra. Amém. Eu creio.
Nós temos a solução de todos os problemas da terra. Amém. É possível nós viver agora, num momento como esse de crise, e nem nos sentimos a crise. Amém. Zé que prosperou o tempo da seca. Não é possível? É. É possível. Amém. Daniel entrou na cova dos leões, com leão, e saiu vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no fogo, no meio do fogo, passearam no fogo, mas o fogo não. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal algum. você tem uma coisa que você é um fogo mais especial da terra. Amém. Praga alguma chegará, A sua tenda toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará. toda Deus levantar contra ti em juízo. Nós a condenaremos. Mas eu estava para estar escrito. E se nós lêssemos a Bíblia, se nós sentássemos para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se nós lêssemos, Faz entender, pastor. se nós lêssemos, nós poderíamos evitar muitos problemas na nossa vida se nós lêssemos. Amém. Tem problema que nós estamos a ter, que nós estamos a enfrentar, é só porque nunca paramos para ler. Seja tardio, seja tardio, seja tardio, seja tardio, Ao falhar, seja tardio ao falar. Sabe a discussão que você está arranjando? O bate-papo é só porque você nunca leu, a Bíblia diz que seja tardio, ao falhar. você já está ouvindo para responder. Seja tardio ao falar. Está vendo muitos problemas que nós arranjamos, nós nunca lemos que a resposta mansa faz quê? A resposta mansa faz quê? A resposta mansa faz quê? Acalma os ânimos. Ah, na Bíblia, em Provérbios, e se nós lêssemos? Ele me falou assim, não pode, vou lhe falar, calma. A resposta mansa, calma. Estamos a ter problema só porque não estão a ler. Jesus, isso não pode. Como é que eles estão a dar esse teu nome? Nunca leste? Está escrito. Quando começarem a te falar muita coisa, você fala, nunca leste. Mas você, irmã, é muito santo, só você que faz, só você. Nunca leste. Está escrito. Sede santo como santo é o Senhor vosso. Jovem, nós não temos e não devíamos ter problema de sofrer agora. Aleluia. Eu sei que o que eu estou a pregar é uma coisa assim desafiadora e difícil, mas eu creio no que está escrito na palavra do Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, nós vamos prosperar como José prosperou na cadeia. Na cadeia, irmãos. Você viu quando José prosperou? Na cadeia. Nós aqui estamos a falar, só tem que ser um de Angola para prosperar. Uns meteram no Facebook, o único problema para você se safar de Angola é no aeroporto. Esse é o problema que estamos com ele. Né? Não estamos lendo. Porque se nós lêssemos, nós poderíamos compreender que Paulo escreveu: eu sei ter eu sei ter quê? Eu sei viver em quê? Abundância, é isso? E também sei estar em escassez. Mas só que nós somos como um monte que não se abala. Nós não nos abalamos. J-Lo, pode subir teu combustível. Nós somos como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem Para sempre. para sempre. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Faça esse desafio. Leia a sua Bíblia.
Lê a tua Bíblia. Quando você tiver alguma dúvida, vem perguntar para os teus líderes. Vocês têm um pastor que ensina muito. Podem chegar lá e lhe fala, não estou a entender isso, ele vai te explicar. Abra só no 91 para mim terminar. Se nós lêssemos se nós lêssemos. Alguém botou só no 91? Vamos ler só no 91 e vamos terminar nele. Eu estou a procurar uma versão que eu não tenho encontrado aqui, meu Deus. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo. A sombra do poder descansará. Entendes tu o que lês? Direi do Senhor, Ele é o meu, a minha, e nele Confiarei. Aleluia. Se nós lêssemos. Alguém vai só porque em Jeremias 17. Uma pessoa, quando você em Jeremias 17, versículo 5. Alguém já foi lá? 17, 5. Está escrito o quê? Assim diz o Senhor: maldito o homem. My God. Salmos 91, 2, está escrito o quê? Alguém leu Salmos 91, verso 2. Nele eu. Alguém lê Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Alguém entendeu o que está escrito que nós estamos a ler? Tem uma outra versão para ler essa da nossa irmã que leu? Tem uma outra versão? Sim, faz favor. Sim, 17, 5. Que confia de fracos. Mas o salmista diz o quê? O Salmos 91, 2 diz que Ele é o meu Deus, Meu refúgio, a minha e fortaleza. nele. Confiarei. Oh. Já não entenderam o que eu estou tentando fazer? Já, amém, pastor. Jeremias vai dizer que Maldito é o homem que confia ao homem igual. maldito é o homem que confia, O homem igual. mas devemos confiar quem? Ao Senhor. Por quê? Qual é o nosso refúgio? Porque Ele te livrará do laço do passarinho Amém. e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade. Alguém lê esse salmo? Como leio que você não lê? Eu tenho que terminar. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto, nem seta que voe. De dia. Mas tem sabemos que não consegue dormir de noite. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole. Ao meio-dia. Me permite isso aqui aumentar. Nem combustível que sobe. No país.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. somente com os teus olhos e verás A recompensa visível. Muita glória. Aleluia. somente com os teus olhos verás e verás a recompensa. Porque tu, ó Senhor, o Altíssimo é. Alguém sabe o que é refúgio aqui? Amém. Abrigo. Oh, santo. Ai, meu Deus. Eu preciso descer para nos fazer entender. Você não pode começar, filho de Deus, começar a viver assim, coisa de verdade aqui escrita e você continua a sofrer. Porque tu, ó Senhor, és o meu, o Altíssimo é a tua Habitação. Tem coisa então, já soubemos falar. Fala. Pode abrir. Tem coisa então, que nós acreditamos a pessoa fazer. Sim, pastor. Quem acredita que os anjos do Senhor acampam ao redor dele? Eu. Você não acredita? Amém. Por que os anjos do Senhor andam ao teu redor? Amém, porque eu sou filho. Para quê? Para quê? A proteção. Para quê? A proteção. Yeah. Para te proteger, né? Então você anda com segurança mesmo ao teu lado de roubo. Oh, não entenderam, né? Mas vocês sabem que com segurança vão te roubar? Só se matarem os seguranças. E os nossos seguranças que não morrem. Não vou entrar nesse tema. Aleluia. Glória a Deus. Os anjos são o quê? Em Hebreus, fala que os anjos são o quê? Ministro do Senhor. Ai, meu Deus, isso é em Hebreus. Eu socorri em Hebreus. São todos eles ministros ao serviço, né? Ao serviço de. Deixa eu ir. Eu vou ler. Eu já vou terminar. Meu líder, já vou terminar. Não, o posto líder já chegou, então fica um pouco mais calmo. Tenho que olhar para vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Alguém encontrou? Está escrito o quê? Não são todos eles espíritos ministrados enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Enviados, em outra palavra, os anjos que estão ao nosso redor foram enviados para nos servir. Mas você só você não lhe dá trabalho. Tem razão, pastor. Estava relaxado. Você não lhe dá trabalho. Você não lhe fala nada no anjo. Mas ele está sempre ao teu lado, amém? Amém. Ele está sempre ao teu lado. Vou te contar uma experiência que eu tive. Aleluia. Eu cheguei em casa e aquele posto do lado da minha casa, do lado da casa do irmão Lulu. Amém. Chama Lulu aqui? Amém. Um posto abençoado que sempre pega fogo. E estava a pegar fogo naquele dia. E eu deitei na minha cama e falei, Deus, vou mandar os anjos apagar, desligar essa energia. Já que a irmã Marlene está ali ligada daquela hora, os amigos dele não vêm. Falei, anjos, cortam sua energia. E eu fiquei à espera que cortasse, não aconteceu nada. Depois eu falei, Deus, eu falei para os anjos cortarem a energia, eles não cortaram. O que aconteceu? Pede só para cortar a energia. 1 minuto.
Amém. Eu fui lá fora para ver quem cortar a energia. Eu voltei e falei, oh, esqueci que eu falei para Deus falar para os anjos cortarem. Mas é porque nós precisamos entender quem nós somos. Amém, pastor. Aleluia. Amém, pastor. Vamos lá voltar no nosso salmo, porque eu tenho que terminar essa mensagem aqui. Tenho que terminar. Se nós lêssemos, estamos a falar, se nós lêssemos, não viveríamos conforme estamos a viver. Nós não viveríamos conforme estamos A viver. Não lamenta. Amém. Não Lamento. lamenta. Vai só ler Marcos. Se disseres nesse monte, Ei, move-se ei. e não duvidares em teu coração. E assim Vai será. fazer o quê? Vai acontecer. Vai fazer o quê? Vai acontecer. Você não está lendo.